uma boa palestra tem que ter 3 pilares, anotem aí. Toda boa palestra precisa ter um personagem principal. E quem geralmente é o personagem principal de uma palestra? Você. Porque, ora, se uma palestra ela inspira as pessoas, você inspira através da sua própria história pessoal. Então, se eu entendo que uma boa palestra tem que ter um personagem principal, esse personagem sou eu. Então, é muito melhor para inspirar pessoas falar sobre mim, sobre as minhas quedas, meus ganhos, os perrengues, as alavancagens, os mentores frustrados, os mentores que eu conectei, a trajetória de vida e carreira, quando é que eu dei para trás, quando é que eu refoguei, quando é que eu andei de maneira mais reta, direta, quando é que eu tive sucesso, como eu fiz isso, do que contar a história dos outros. Porque a história do outro está dissociada da sua. Você pode trazer exemplos de outros para inserir na sua história. Exemplo, isso eu aprendi com tal pessoa em tal momento, mas apliquei dessa forma. É a sua história. Esse é um primeiro pilar. Toda palestra precisa ter um personagem principal. Toda palestra precisa ter um roteiro estruturado. André, que roteiro estruturado é esse que eu posso colocar na palestra? Vamos supor que seja uma palestra aqui para você fazer venda, como o Lu faz muito aí, né? Ela roda os tráfegos dela e vai fazer as vendas das palestras aí a semana inteira lá de Santa Catarina. Vamos supor, uma palestra como essa, eu quero vender treinamento. Eu vou colocar aqui uma palestra gratuita para 150 pessoas e o meu objetivo é fazer um pitch de venda no final para trazer pessoas para o meu treinamento. O que uma palestra dessa tem que ter? Primeiro ponto, mapeamento de dores. Eu geralmente gosto de trabalhar 3 ou 4 dores. 3 ou 4 dores. Dores que sejam conectadas com o tema da palestra. Exemplo, se a minha palestra é inteligência emocional para alavancagem da carreira. Olha, é inédito aqui em Santa Catarina, André Kescher falando sobre inteligência emocional para alavancar a carreira. Ou 5 formas de alavancar a carreira através da inteligência emocional. Sei lá, estou chutando. Está lá o tema. Como é que eu começo uma palestra como essa? Em nível de conteúdo, dores. Quais são os 3 motivos pelos quais as pessoas não alavancam as carreiras? São 3 dores. Que dores são essas, André? Não sei. A dor que a audiência me disser. Porque se for uma palestra que eu captei lead, eu posso lançar uma pesquisa e entender quais são as dores. E as 3 mais eu trazer para mim. Porque não é muito mais fácil conectar com a tua dor e inventar uma aqui agora? Então, se eu mapeei que as 3 dores são pessoas que não enxergam o seu potencial, pessoas que querem encurtar caminhos, ou pessoas que terceirizam a sua responsabilidade, foi o que veio no maior, no mais aqui de vocês, eu vou trabalhar as 3 dores. Só que eu vou trabalhar as 3 dores conectando com a minha história. Em que momento eu quis encurtar caminho? Em que momento eu não enxerguei meu potencial? O que aconteceu comigo quando eu não enxerguei meu potencial? Quais foram as minhas perdas? O quanto eu me afastei do sucesso quando eu não enxergava meu potencial? Como é que era para mim quando eu queria ter todo o resultado do mundo em pouquíssimo espaço de tempo? Quando era para mim quando eu terceirizava as minhas responsabilidades? Então eu contava todo esse processo em 15 minutos. Porque ali eu estou espizinhando, estou amassando, estou estruturando ali uma palestra, mas trabalhando aquelas pessoas na zona do desconforto. Só que toda palestra que tem um bom roteiro, ela tem um ponto de mudança. Em algum momento, você aprendeu algo novo. Em algum momento, você virou uma chave. Tem um aluno meu, um membro dos Zeus, o Léo Loureiro. Não sei se vocês conhecem o Léo Loureiro. O Léo tem uma grande imersão chamada Amina, que é uma imersão só para empresário. Como é que chama esse pessoal que faz extração de ouro nas minas lá, Serra Pelada? Mineiro, né? Ele fazia isso, né? Ele tirava, garimpeiro. Ele era garimpeiro profissional, multimilionário,
década de 90, multimilionário, o cara que vivia do garimpo. Só que ele foi morar nessas regiões lá, não sei, acho que no norte, e viveu aquela região, e aí ele entrou naquela frequência do ganhar muito dinheiro, do beber demais, do se arregaçar todo, ter mulher em cada cidade que ele ia e quase morre várias vezes. Enfim, a história dele é muito e muito impactante. E ele coloca na palestra dele as dores que ele viveu lá atrás, conectadas às dores dos empresários, que tem muito empresário que é muito bem sucedido financeiramente, mas o pessoal está acabado, brother. Muitas vezes. É o público que ele pega. E ele conta até o momento que ele tinha um carro importado, uma Porsche maravilhosa, e de repente ali ele capotou esse carro diversas vezes no Rio de Janeiro. Muitas vezes no Rio de Janeiro. E ele teve a sensação de que estava morto. E aí, de repente, ele sai do carro, todo ensanguentado, ferido, mas percebeu que estava vivo. Diz que a cachaça passou na hora. O efeito, Léo Loureiro. E a partir daquele dia ele falou, cara, eu tenho uma chance diferente. Eu tenho que fazer algo novo. Eu não quero mais isso para mim. Isso não me matou hoje, mas vai me matar. E a partir daquele momento, ele decidiu mudar a vida, mudar. Olha como conecta. Não é uma história minha e já marca, mas o cara contando isso. Então ele pegou as dores, ele conectou as dores com a história dele, e a partir dali ele ensina três comos. Três como fazer. Três formas que ele definiu a partir daquele momento para alavancar a vida dele. E ele passou nos próximos 15 anos seguintes, alavancando a vida dele, estruturando a vida dele, prosperando de uma forma diferente, valorizando a família. Ali vai os pilares, né? Família, tal. Ele valorizou tudo isso. E aí ele vai fazendo CIS. Inclusive, todo esse material está compilado na minha imersão para empresários chamado A Mina. O nome é A Mina. Muito legal. Ele pegou todo o storytelling daquilo que ele fazia e criou produtos com os nomes. A Mina, mentoria, alquimia, enfim, tem todos uns processos aí. Muito bacana. Depois que você entrega os três comos para as pessoas, não dá para entregar mais do que isso, você lança perguntas. Dá para aquela audiência o poder da escolha. Até quando você pretende continuar assim? O que é que você perde se continuar assim? Quanto você perde se continuar assim? Quem você perde se continuar assim? Ou seja, coloca as pessoas sempre na zona de desconforto para que elas façam reflexão. Porque, infelizmente, as pessoas não têm nível de consciência para perceber que se continuar com aquela vida, vai perder muita coisa. Então, ele é um vetor de ajuda ali mesmo. E aí, no final, ele abre para o pitch de vendas. Isso aqui é uma palestra de vendas. Tá? Se não fosse uma palestra de vendas, o ponto 3 é o ponto de inflexão aqui das perguntas, e o ponto 4 seria o grande finale, para que o pessoal termine em alta, porque o terceiro ponto é um final surpreendente. O final surpreendente é aquele modelo de palestra que você fala assim, uau, que top. O Renner fala muito isso, né? Ele encerra a palestra, neva no palco. Você fala, puta que pariu, o cara terminou, fez nevar. O negócio foi tão bom que ele fez nevar. E é realmente ser uma palestra sensacional. E é a história dele. Ele inspira com a história dele, ele mostra as dores, que eram muitas dores, ele mostra como ele conseguiu mudar, e ele vai fazendo mágica ao longo da palestra. É uma loucura, é uma das melhores que eu já vi até hoje, é a palestra dele. Porque inspira, não ensina. Você não vai aprender nessa palestra. Mas você vai sair, eu quero mais, estar com esse cara mais, eu quero estar mais com ele. Onde? No meu treinamento, vai. Na minha mentoria. Agora, se você chega numa palestra só com cognitivo, 3 passos para a prosperidade e abundância. Passo 1, faça isso. Não vai conectar. Você vai dar. As pessoas vão aprender e falam, aprendi tanto aqui que eu não preciso mais. Está ótimo, valeu, esse conteúdo já me basta. Percebe, pessoal?